Fala galerinha, boa tarde, tudo bem? Animados para mais uma aula hoje? Então vamos lá, então mais uma aula hoje com o tio Raimundo, tá bom? E hoje nós vamos continuar falando melhor, né? A respeito das desigualdades sociais. Falamos um pouco na desigualdade social, vimos que ela produz muita pobreza no Brasil e no mundo, né? Que não só acontece desigualdades sociais no Brasil, mas também acontece em todo o mundo, certo? Também vimos que existe uma desigualdade por etnia ou raça entre negros e brancos, existe desigualdade social também. Nós apresentamos até alguns dados do IBGE quanto à escolaridade e a emprego e renda também, certo? Também, gente, hoje nós vamos continuar falando sobre a desigualdade social, mas hoje nós vamos analisar um outro aspecto, que é a desigualdade socioeconômica entre homens e mulheres. Em outras palavras, a desigualdade dentro da sociedade e dentro da economia. Quando eu falo em economia, eu falo em emprego, geração de renda, tá bom? Então nós vamos ver nessa aula de hoje que existe no Brasil uma desigualdade social também entre homens e mulheres. E, para finalizar, nós vamos falar um pouco a respeito das imagens de satélites e como elas são importantes no nosso dia a dia. Mas antes da gente começar, deixa eu perguntar a você que está me assistindo aí. Você já se inscreveu no canal? Não, ainda não? Aqui embaixo tem um espaçozinho com o nomezinho inscrever-se. Se inscreve lá. Não custa nada. Você não vai pagar. Você só vai estar ajudando o professor aqui, certo? Então, se inscreve no canal. Dá aquela moral para o professor, certo? E no final do vídeo, deixa o seu like e faz o seu comentário. Que eu respondo o seu comentário lá, tá bom? Bom, então vamos começar. Então, para começar, eu vou ler o primeiro parágrafo e logo em seguida eu vou comentar o primeiro parágrafo para que vocês possam entender, certo? Se você ficar com alguma dúvida, anota a dúvida e depois da videoaula você manda a pergunta no YouTube. Lá no WhatsApp, no grupo onde eu vou estar ouvindo vocês, tá bom? Então vamos começar. Desigualdades socioeconômicas entre homens e mulheres. Páginas 179, 180 e 181, que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? A sociedade brasileira também é desigual nas condições socioeconômicas de homens e mulheres, sendo percebida na comparação da renda média desses tipos de grupos. Em média, o salário das mulheres é geralmente 25% menor do que o salário do homem, ok? Entenderam? Então ele diz que dentro do Brasil também existe uma desigualdade entre homens e mulheres e que um ponto que mostra isso é o salário dessas pessoas. Dentro de uma empresa, um profissional homem costuma ganhar mais do que as mulheres desempenhando a mesma função. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que o pai de vocês trabalha numa empresa, é eletricista. E a mãe de vocês trabalha em uma outra empresa, também é eletricista. Os dois fazem o mesmo serviço, só que em empresas diferentes. O que é que vai acontecer? O pai normalmente vai ganhar mais do que a mãe. Dentro da mesma empresa acontece também isso, gente. Vamos usar o exemplo do colégio mesmo. Vamos imaginar, eu não sou o único professor homem, né? De todos os dias tem o professor antes e tem o professor Dinho. Mas todo dia na sala de aula eu não sou o único homem. Pronto, então vamos imaginar que dentro da escola acontecesse, não é que acontece, desigualdade econômica, certo? Então o que é que ia acontecer? Eu, por ser homem, eu ia ganhar mais. E as professoras, por serem mulher, iriam ganhar menos. Não acontece isso na escola não, certo, gente? Mas em algumas empresas dentro do nosso país acontece isso sim. Os homens ganham mais do que as mulheres, mesmo realizando a mesma tarefa. Bom, aqui nós temos um gráfico
que mostra isso, certo? A relação entre salário médio dos homens e das mulheres. Em 2012, em média, os homens ganhavam mais de R$ 2.000. As mulheres ganhavam quase 1.500. E assim, você vê que em 2013 aumentou essa diferença, 2014, 2015, 2016. Sempre tem uma diferença, a mulher sempre ganhando menos, ok? Continuando, lendo o segundo parágrafo, tá bom? Ainda que nos últimos anos tenha havido uma redução das desigualdades de renda entre homens e mulheres, ela ainda é muito expressiva na sociedade brasileira, mantendo-se o lento ritmo de redução. A desigualdade ainda deve permanecer por mais algumas décadas. É importante verificar que a menor renda feminina não é consequência dos índices de escolarização, pois atualmente o nível de instrução das mulheres é superior ao dos homens, pois elas estão mais presentes nos níveis mais elevados de escolarização. Bom, o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo aqui nesse parágrafo, gente, que esse preconceito vem diminuindo, vem acabando, mas de forma muito lenta. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que da forma lenta como está acontecendo, então vai demorar algumas décadas para acabar. Então, para que homens e mulheres tenham os mesmos salários, pode demorar 20, 30 anos até. No ritmo que as coisas estão, com a vagareza que estão. Tá tendo mudança? Tá, mas é pouca. Aí você pode pensar, professor, mas será que os homens não ganham mais porque estudam mais do que as mulheres? Não. De acordo com o IBGE, as mulheres têm mais escolarização do que os homens. As mulheres estão mais presentes nas universidades do que os homens. As mulheres concluem mais o ensino médio do que os homens. As mulheres têm mais tempo de escola do que os homens. Entenderam? Então, essa diferença salarial é uma questão de preconceito mesmo, porque é mulher. Entendeu? Aqui o gráfico mostra sobre a presença por nível educacional. No ensino fundamental, os homens são maiores. No ensino fundamental, os homens são maiores, a quantidade de homens. Mas no ensino médio, gente, olha aqui, ó, nós já vemos que existe uma maior quantidade de mulheres do que homens. E no ensino superior, gente, chega a ser quase o dobro de mulheres e de homens. Entendeu? Então, nós vemos que as mulheres têm melhor educação do que os homens, mas mesmo assim continuam tendo salários mais baixos, certo? E, além do que, muitos empresários preferem contratar homens do que mulheres. Deixa eu dar um exemplo do porquê. Imagina que uma mulher não tem que ter filho, às vezes ela não engravida, né? Aí quando ela está trabalhando, muitas pessoas não gostam de contratar a mulher por isso. Porque quando ela está trabalhando, que engravida, aí que ela vai ter o bebê, ela fica afastada por 4 meses, certo? Durante esses 4 meses, o patrão é obrigado a continuar pagando os impostos dela e tem que contratar uma outra pessoa para o lugar dela. Então, durante a gravidez, é como se ele pagasse por 2 pessoas, mas só tem uma, porque a mamãe está afastada. Então, muitos empresários não querem contratar mulheres, ou quando elas engravidam, demitem elas, para não terem que arcar com essas consequências e esses gastos. Então, muitos preferem homens porque homens não engravidam. Entenderam? Então, daí vai. Tem outros motivos também, mas não vem ao caso aqui agora. Você precisa entender que existe uma diferença salarial entre homens e mulheres. E também, gente, não é só salarial, não. É com os melhores empregos. Se você parar para pensar e tentar descobrir, pesquisar quem são os grandes presidentes das grandes empresas, você vai ver que a grande maioria são homens. Certo? Os diretores, os executivos de sucesso são todos homens. Será que é porque são mais brilhantes? Não, porque a mulher ela é mais inteligente do que o homem.
mas é porque o homem tem mais espaço na sociedade, certo? Vamos continuar, passando para a página 180, tá bom? Então, há muitas causas para esse tipo de desigualdade social. Uma delas tem a ver com a dinâmica de parte dos usuários. Ainda existe na sociedade brasileira a ideia de que certas tarefas devem ser feitas preferencialmente pelas mulheres, como cuidar dos filhos e dos idosos da família, limpar a casa e preparar o alimento. Obviamente, essas tarefas gastam muito tempo para serem realizadas e normalmente são invisíveis aos olhos dos demais membros da família e da sociedade. Continuando. Como consequência desse comportamento social, parte das mulheres trabalha fora de casa menos horas do que os homens. E mesmo nos casos em que as mulheres trabalham a mesma quantidade de horas, inclusive nos mesmos cargos que os homens, muitas vezes os salários são menores em decorrência do preconceito ligado ao gênero. Essa realidade social compromete os rendimentos das mulheres. Gente, vamos lá, vamos entender o que ele diz. Primeiro, ele diz que ainda existe no Brasil uma mentalidade, uma ideia de que dentro de uma casa tem coisas que só quem deve fazer é a mulher e que o homem não deve fazer. Isso não existe mais, certo? Então aquela coisa de que lavar a louça, lavar banheiro, arrumar a casa é coisa de mulher, já deixou de existir faz tempo, certo? Dentro de uma casa, um casamento é união, é harmonia. Então, se é união, é para os dois fazerem, certo? O marido tem que ajudar a esposa, certo? Principalmente quando a esposa trabalha, certo? Então, imagina só. A esposa trabalha 8 horas por dia em pé numa empresa. E quando chega em casa, ainda tem que lavar a louça, arrumar a casa, fazer jantar, preparar o almoço do outro dia. E o marido vai ficar fazendo o quê? Deitado assistindo Netflix? Tá certo isso? Não sei se tá certo, mas eu acho que não. Então o certo é que ambos possam contribuir, que ambos possam ajudar na tarefa. Aí o que acontece? Também, como consequência disso, né? Como a mulher tem tarefas no lar e o homem acaba não tendo, acaba que o homem trabalha mais horas do que as mulheres nos empregos e aí acabam tendo salários mais altos. Outra coisa também, gente, é que lá fora, no mercado de trabalho, existe a ideia de que os homens são mais preparados para determinadas tarefas do que as mulheres, certo? E por isso eles precisam ter o salário mais alto, certo? Isso também é errado, certo? Uma tarefa que um homem faz, uma mulher pode fazer, certo? Não existe uma única maneira de fazer uma coisa. Existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, certo? Cada um tem a sua maneira de fazer. Cada um aprende a fazer do jeito que aprendeu, não é verdade? Certo? Então já tem aqui uma questão que vocês não vão responder agora. Só depois, quando acabar o vídeo, quando eu disser que respondam, certo? Aí ele pula essa questão e ele diz representando o espaço. Vamos falar um pouquinho a respeito dos satélites, tá bom? Então vamos lá. Nas últimas décadas, os profissionais que elaboram mapas, os cartógrafos, ganharam uma grande aliada, as imagens de satélite. Elas são produzidas a partir de sensores presentes nos satélites que orbitam o planeta. Esses sensores captam a energia refletida pela superfície e os satélites a enviam para uma estação de recepção, onde são produzidas imagens da superfície em alta definição, auxiliando diversos estudos geográficos. Então, o que acontece? A nossa superfície, ela reflete a luz do sol
E quando essas áreas estão refletindo, lá em cima o satélite está capturando essas imagens, está fotografando bem rápido. E aí depois esse satélite, ele envia essas imagens para uma estação que transforma essas imagens de satélite em alta definição em imagens do nosso planeta, certo? E aí nós temos, graças a isso, a possibilidade de elaborar mapas mais eficientes, mapas mais nítidos que nos permitem ver áreas que antes não eram possíveis de ser vistas. Aqui na ilustração nós temos explicando isso, né? Então nós temos o Sol, ele jogando sua luz na superfície, certo? Essa luz do Sol é refletida, captada pelo sensor dos satélites, que automaticamente começa a fotografar a superfície. E essas imagens que são fotografadas são enviadas via internet pelas estações receptoras. E essas estações receptoras transformam esses dados em imagens de alta definição, permitindo a confecção de mapas e imagens moderníssimas, certo? Página 181 para terminar a explicação, tá bom? Um dos campos que tem recebido muitas contribuições desse tipo de tecnologia é o dedicado aos estudos das desigualdades sociais, que é o que a gente está falando, né? Como se pode observar na imagem a seguir, é possível ter uma ampla visualização do contraste social entre os dois espaços fisicamente próximos. Gente, aqui ó, a gente vê isso bem interessante, graças à foto do satélite, né? Nós vemos aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês a imagem. Ó, bom, aqui nesse lado, o lado esquerdo, pessoas pobres amontoadas uma casa em cima da outra, certo? E do lado de cá, ó, pessoas que têm melhor condição financeira. Vocês veem que as casas são maiores, as casas têm área verde, tem piscina, gente, entenderam? Então aqui a gente consegue ver as desigualdades. Enquanto a grande maioria, que aqui mora muito mais pessoas do que aqui, vive espremida em casas pequenas e feias, sem espaço, uma minoria vive em casas excelentes, belas, com lazer, piscinas, né, como nós estamos vendo e tudo mais. Então, os satélites ajudam também para que nós possamos conhecer essas realidades, certo? Como nós podemos ver. Eu disse casa, gente, mas agora que eu estou vendo a imagem agora direitinho, que está de cabeça para baixo para mim, são apartamentos, são condomínios, certo? Então, vocês veem aí que eles têm uma excelente qualidade de vida, uma área de lazer, provavelmente aí tem parquinhos, tem campo de futebol, tem quadra, tem um monte de opções de lazer. E as pessoas que vivem nesses amontoados aqui? Aqui mal tem uma rua que dê para passar dois carros um do lado do outro às vezes, sabe? Nem rua tem, às vezes tem becos, como em algumas favelas e comunidades que existem no nosso país. Tá bom? Bom, gente, então era isso que eu queria falar hoje para vocês, tá bom? Então nós vamos encerrar a explicação aqui. Estejam atentos ao que eu vou pedir para vocês resolverem agora, tá bom? Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, me pergunta no Zap. Pode me procurar. E se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, tá bom? É aqui. Bem aqui tem o nomezinho inscrever-se. Tchau!